amados, mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé para o seu coração. Hoje vamos falar aí sobre o ministério avivado de Jesus. Esse trimestre está uma bênção, pois está falando sobre o avivamento. Então, já vimos aí 3 lições, agora vamos para a quarta lição. O avivamento na vida de Jesus. Amém? Ministério avivado na vida de Jesus. Então está assim, texto áureo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. O alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. E a leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 14, Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 22. Que nos diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escrituras em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Vamos para a introdução. Então, antes disso, deixa o seu like, inscreva-se no canal, sua inscrição é importante. Deixe seu like, comente, compartilhe, ok? Para que outras pessoas também sejam edificadas pela palavra de Deus. Ative o sininho das notificações aí no YouTube, para que você receba os vídeos. Toda vez que eu postar os vídeos, você receba aí, ok? Receba aí a sinalização, o aviso, ok? Então vamos lá, introdução. Jesus iniciou o seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Está em Lucas, capítulo 4, versículo 14. E está escrito: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Está em Lucas, capítulo 4, versículo 14, conforme já lemos, ok? Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Glória a Deus. Então temos aí a palavra-chave. A palavra-chave é Jesus. Glória a Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Yeshua HaMashiach. Jesus, em hebraico, Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é Deus. João capítulo 10, versículo 30.
Jesus é a segunda pessoa da Trindade, pois a Trindade, como já sabemos, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem é Jesus? Jesus é aquele que ressuscitou dos mortos e recebeu todo o poder nos céus e na terra, concedido pelo Deus Pai ao Deus Filho, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Aleluia. Prosseguindo, tópico de número 1, Jesus é a pessoa do Espírito Santo. Subtópico 1, o Espírito Santo na vida de Jesus. Letra A, no nascimento. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério, da encarnação. Isso quer dizer, Jesus se fez carne, o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Ela foi gerada pelo Espírito Santo. Não houve contato com homem, ok? Então, sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Isso significa Deus conosco. O Deus que se fez homem e habitou entre nós. Está aí João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No batismo, antes de iniciar seu ministério na Galiléia, Jesus submeteu seu batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu filho amado. O Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Oh, glória a Deus! Aleluia. Então está aí uma verdade sobre a Trindade. Para aqueles que não acreditam na Trindade, está aí na Bíblia, né? Provado, não só aqui, em várias outras passagens, várias outras ilustrações, nós temos aí a manifestação, a comprovação da Trindade, que é o Pai, o Filho e Espírito Santo. Letra C, na tentação. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Mateus 4. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Está aí em Mateus capítulo 4, versículo 2. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. Tópico de número 2, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galiléia. Está aí em Lucas 4, versículo 14 e 15. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e sua fama correu toda a cidade no derredor. E o versículo 15, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Então, está aí o ministério do ensino, não é, mais uma vez comprovado. Jesus se utilizou bastante do ministério do ensino, foi a sua maior preocupação, foi ensinar
o povo. A maior parte do seu ministério teve essa ocupação, ok? Ministério do ensino. Prosseguindo, a leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Está aí Mateus 19, 23 e 24. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E o versículo 24, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados do coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm o coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Salmo capítulo 34, versículo 18, nos diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de coração. Prosseguindo, por isso nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Mateus 11, 28, está escrito: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outra tradução está escrito: vinde a vós, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Apregou liberdade aos cativos. Então está aí João capítulo 8, versículo 31 ao 36. Destacando aí o versículo 32, que é muito conhecido, João 8, 32, que diz: conhecereis a verdade libertará. E a verdade vos libertará. E também o versículo 36, que o Senhor diz assim, João 8, 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava se referindo a ele mesmo, sendo ele o Filho do homem. O Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Então está aí, Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, e está aí o 21, né? Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a liberdade espiritual só vem em Cristo Jesus, é através de Cristo. Sem Cristo, o homem, com a sua natureza normal, natural, ele facilmente é escravizado pelo pecado. Então, por isso, Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo e para libertar o homem da escravidão do pecado. Prosseguindo, nos diz assim: aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, deu vista aos cegos. Está aí João 9, do 39 ao 41, que nos fala da cura do cego. Então ele vem falando aí sobre pôr em liberdade os oprimidos, né? Então, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Glória a Deus. Então, prosseguindo, nós vamos agora para o próximo
tópico, que é o tópico de número 2. Jesus é a oração em seu ministério. Subtópico 1, valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos evangelhos. A primeira em Mateus 6, do 9 a 13, a segunda em Lucas 11, do 2 a 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Glória a Deus. Quando eu falei lá da cura do cego, na verdade a cura do cego está em João 9, não é? Lá no capítulo 1, lá no versículo 1, ok? João 9, né? Fala lá sobre cura. Então, prosseguindo aqui, no tópico 2, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo. Está aí, Mateus 6, capítulo 5 ao 9, uma oração muito conhecida, né? Quase todos conhecem. Até pessoas que não são evangélicas, muita gente conhece. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, para nós cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Outros falam, perdoa as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos aos nossos, aqueles que nos ofenderam, aos nossos devedores, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque teu reino, poder e a glória, para todo sempre. Amém. Mas a oração do Pai Nosso, ela não pode ser simplesmente falada assim por falar, senão vira uma reza. A oração do Pai Nosso, ela precisa ser meditada, né? A gente precisa entender. E até porque a oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Isso não quer dizer que nós tenhamos que orar sempre desse jeito. Jesus está dando ali uma sequência para nós orarmos. Primeiro exaltando, reconhecendo Deus como Pai, né? Pai Nosso que está no céu, né? Aí a gente vai, né? Primeiro adorando, aí tem adoração, aí depois, né? Tem petições, né? Petição, né? O pão nosso de cada dia já é uma petição. Então, existe uma sequência para nós nos dirigirmos a Deus, para nós orarmos a Deus. Então, é um modelo. Se né? Ficar falando muito o Pai Nosso, aí vira uma reza, né? Uma coisa sem sentido. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Não é uma coisa litúrgica, não é um ritual, não é? É uma coisa sem hipocrisia, sem exibicionismo religioso. Então tem que ser uma coisa do coração, que venha do coração. É nos derramar, é falar com Deus, não é? Com o coração. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso. Santifica, o nome deles deseja a vinda do reino. Anela por viver a vontade de Deus. A cada dia, na dependência do Senhor. Dá-nos o pão nosso, confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus 6, 5 a 9. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Como eu falei anteriormente, então é um modelo de oração. Subtópico de número 2, uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos, está aí, né, no capítulo 6, do versículo 12 ao 16, fez uma oração de gratidão para que Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Então está aí Lucas capítulo 10, versículo 21, Mateus capítulo 1, versículo 25. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai é sempre melhor. Então nós vemos ali Mateus 26, 36 ao 46,
Jesus fazendo uma oração pouco antes de ser preso, ele estava lá no Getsêmani com os seus discípulos, e ele orando ao Pai, ele disse, quando Deus mostrou para ele o que ele ia passar, todo aquele sofrimento, a crucificação, então Jesus disse ao Pai, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, isso quer dizer, passa de mim esse sofrimento. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, esse texto revela, nos mostra a humanidade de Cristo. Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Mesmo aqui na sua humanidade, ele continuou sendo Deus, mas ele também era homem. Então, quando ele falou para o Pai, passa de mim esse cálice, né? Então, ele está revelando ali a sua humanidade, a dor que ele iria passar, né? Ele pedindo ao Pai para que não deixasse ele passar por aquilo. Mas logo a seguir ele disse, todavia, não seja o que eu quero, não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Então, isso também é na nossa vida. Nós precisamos compreender que não é nossa vontade que tem que prevalecer, mas sim a vontade de Deus. Ainda que seja pela vontade de Deus que a gente passe por processos difíceis, né? Humilhação, perseguição, mas Deus é conosco para nos dar a vitória. Glória a Deus. O bom mesmo é estar na vontade de Deus. Porque estamos na vontade de Deus, ele nos garante a vitória. Prosseguindo, logo aprendemos com Jesus a importância de oração, por mesmo sendo Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Amém? Então está aí Mateus 26, do 36 ao 46. Tópico de número 3. Uma vida na unção do Espírito. Isto quer dizer Espírito Santo, ok? Na unção do Espírito Santo. Com unção nos referimos... Com unção nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. A semelhança da atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 8, que está escrito, Jesus respondendo-lhe disse, vai de Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirá. Então, aqui está citando aquele texto da tentação de Jesus, quando ele foi tentado por Satanás, e ele recusou aquilo que o inimigo, né, havia proposto para ele. Ele recusou e rebateu com a palavra, está escrito, está escrito. Então Jesus assim foi vitorioso sobre o inimigo, sobre Satanás, ok? Então, subtópico de número 1, a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças. Não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano e de maneira graciosa. Vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que ali está escrito, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem interpretação, então faça-se tudo para edificação. Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente acompanhado de uma vida piedosa, quer dizer, uma vida de retidão.
Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. Está aí, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Quer dizer, na outra tradução, rejeitar, né? Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Prosseguindo, ele nos diz assim: esses exercícios piedosos são um alimento espiritual diário, permanece de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Isso quer dizer, nós precisamos nos edificar com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. E não com fábulas, lendas, né? Que em outra tradução também nos explica que são lendas, né? Lendas coisas que não vai levar a lugar nenhum, né? O que edifica é o ensinamento bíblico, o ensinamento da palavra de Deus. Subtópico número 2, a unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas de que exerce vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real. Então, aqui está se referindo à igreja em geral. Não é somente aos pastores, presbíteros, missionários, evangelistas, diáconos e tudo mais. Mas é igreja de uma forma geral, né? Chamada de sacerdócio real. Chamados para anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então está aí, 1 Pedro 2,9. Mas vós, sua geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Então está aí, Mateus 28, 19, né? Ide, portanto, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Efésios capítulo 6, no versículo 15, não é? Que também está aí, não é? Nos mostrando aí sobre calçar os pés na preparação, né? Do Evangelho da Paz. Vamos lá, vamos ler o versículo. Efésios 6,15. E calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, o Evangelho nos prepara, né? Para pregar, para a preparação. Então, calçar quer dizer se revestir, né? É um dos revestimentos que está aqui, né? É calçado, né? Se calçar. Vamos lá. Prosseguindo. Mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Está aí, Mateus 25, versículo 4. Mas aos prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Estamos falando ali da parábola das virgens, né? A parábola ali que fala sobre as virgens prudentes e as virgens loucas, né? Se referindo ali à igreja do Senhor, né? Falando aí, interpretando, né, no sentido espiritual. Então, está nos falando aí da igreja. Prosseguindo. Então, exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em quaisquer esfera da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosos de Jesus sob a unção do Espírito Santo. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então está aí a importância do Espírito Santo na vida de Jesus, né? Quando estava aqui em carne, e também na nossa vida hoje, né? O próprio Jesus deu essa promessa de enviar o Espírito Santo de Deus, né? Que é
o substituto de Jesus, né? Ele que está continuando aqui na terra a obra que Jesus iniciou. Prosseguindo, nos diz assim, bom, João 14, 26, né? Não são do Espírito Santo, então vamos já para a conclusão. Estamos terminando, ok? Vamos lá. Nessa lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Então daí todos nós precisamos ser o quê? Ungido pelo Espírito Santo. Precisamos cultivar uma vida cheia do Espírito Santo para que o nosso ministério seja um ministério constantemente avivado. Não só no momento que aceitamos Jesus, não só no momento que recebemos batismo no Espírito Santo, mas é uma continuidade, buscando esse avivamento através de quê? Da oração, através da palavra, através da vigilância, através de estar em ligação com Deus, ok? Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação, ok? Então tá aí. Se inscreva no canal, ok? Não se esqueça, deixe seu like, comente, compartilhe, ok? Para que outras pessoas sejam edificadas e assim você também estará trabalhando para a obra do Senhor. Então, semana que vem, se Deus permitir, estaremos aí no sábado, né? Que é o dia que normalmente eu faço a pré-aula. A lição 5, o avivamento na vida da igreja. Fica atento, ok? Ative o sininho das notificações para receber vídeos. Essa semana eu lancei aí um vídeo sobre a mão poderosa de Deus. Então, de vez em quando eu lanço vídeo aí, entendeu? Antes do estudo bíblico da escola dominical. Então, ative o sininho das notificações e que Deus te abençoe ricamente e abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.